Eu vou começar esse vídeo com uma citação do livro O Homem Domado, também conhecido como O Homem Manipulado, da Esther Vilar. O mais tardar aos 12 anos, idade em que a maioria das mulheres resolve iniciar a carreira de prostituta, ou seja, a de deixar mais tarde um homem trabalhar para si, pondo-lhe à disposição a sua vagina, a intervalos determinados, como contraprestação. Cessa a mulher de desenvolver o seu espírito. É certo que continua a instruir-se e adquirir os mais variados diplomas, pois o homem crê que uma mulher que aprendeu qualquer coisa de cor também sabe qualquer coisa. Um diploma eleva, por conseguinte, o valor de mercado da mulher. Mas a realidade é, então, que se separam para sempre os caminhos dos sexos. Toda a possibilidade de entendimento entre homem e mulher é, então, afastada para sempre. Por isso, um dos erros mais importantes que o homem está constantemente cometendo quando aprecia a mulher é considerá-la como um igual. Quer dizer, como um ser humano que funciona mais ou menos no mesmo plano de sentimentos e inteligência que ele. A ideia que esse parágrafo bem conhecido do livro passa é que o sexo entre o homem e a mulher, ele é transacional. Ele só ocorre porque o homem está oferecendo alguma coisa em troca para a mulher. E daí muita gente pensa, não, mas isso é só prostituta que faz isso. Não necessariamente, o próprio parágrafo mostrou isso. Por exemplo, uma prostituta, ela está concordando em fazer sexo para receber diretamente o dinheiro, certo? Uma esposa, ela está aceitando fazer sexo com o marido dela em troca da proteção e da provisão dele. Até mesmo uma relação de namoro, a mulher está concordando em continuar fazendo sexo com o cara. Pode ser que ele não sustente ela, não tenha provisão envolvida, mas tem proteção envolvida e comprometimento. A partir do momento que o homem está namorando, ele não pode se relacionar com outras mulheres. E até mesmo no sexo casual existe uma transação. Tanto que no sexo casual, o que ocorre? 80% das mulheres vão atrás dos 20% dos homens que estão no topo. Novamente, o cara não está dando provisão, proteção, assinando um contrato ou pagando dinheiro para essa mulher. Mas provavelmente ele está pagando a maior parte do dinheiro do jantar, do encontro, ou está pagando o encontro, então já tem uma transação aí. E mesmo quando o cara não paga, é que nem eu falei, 80% das mulheres indo atrás dos 20% dos homens que estão no topo. Resumindo, existe uma transação porque o valor de mercado desse homem está muito acima do da mulher. Ele tem um status mais alto. Então, só essa diferença de valor de mercado faz com que a mulher se sinta especial. Isso também é uma transação. E isso, assim, é tão uma coisa que é instintiva, que está no ser humano, que até mesmo pesquisas que foram feitas, as mulheres concordaram e admitiram que quando elas descobrem que um homem tem dinheiro, ele se torna mais atraente para elas. É por isso que a gente tem casos de homens de 40, 50, 60 anos se relacionando com mulheres que têm metade da idade dele ou até menos. Isso ocorre em outros mamíferos também. Já foram feitas pesquisas com macacos, nas quais eles tentaram ensinar para os macacos o conceito de dinheiro. Eles recebiam umas moedas que eram utilizadas para trocar por comida. E não demorou muito, surgiu a primeira macaca prostituta. Os macacos davam essas moedinhas para a mulher, para a macaca transava com eles e usava a moeda para conseguir comida. E até em outros primatas foi detectado que existem alguns favores que os machos fazem para as fêmeas para conseguir sexo. Basicamente fazer umas massagens e grooming, que é eles se lavam uns aos outros, né? Limpam, ficam coletando piolho do pelo e tudo mais. E até mesmo em outros mamíferos, como por exemplo matilhas de lobo, matilhas de leão, a parte dos gorilas, mesmo que nesses grupos de mamíferos as fêmeas consigam caçar o próprio alimento e tudo mais, elas ainda assim estão dependendo da proteção do alfa. E isso é engraçado, porque assim, tu tem as fêmeas que conseguem se sustentar, conseguem produzir o próprio alimento, porém ainda assim elas se submetem a um alfa, que é aquele que tem maior status na tribo, e é aquele que defende o território. Vê se isso não é parecido com a regra de 80 a 20
que acontece nos relacionamentos humanos do último século. Tanto que assim, vamos pensar agora. A partir da segunda onda feminista, década de 60, as mulheres ganharam o direito de poder estudar e trabalhar em qualquer coisa. Novamente, não estou dizendo que elas não tinham que ter esse direito. Só que o governo foi usado para tentar aliviar tudo quanto é dificuldade que pudesse surgir no caminho. Então a gente tem a CLT que dá tratamento preferencial para as mulheres, agora elas estão querendo cotas em universidades e setor privado, aí a gente tem licença maternidade, aí tem até aquela lei que diz que homem e mulher têm que receber o mesmo salário, mas tu vê claramente que homens trabalham em áreas áreas que exigem mais esforço físico, têm mais risco, fazem jornadas mais longas. Só que tudo isso foi o quê? Foi terceirização do papel masculino através do Estado. Basicamente, as mulheres utilizaram, junto com o feminismo, o Estado para conseguir a provisão delas, para se tornarem independentes financeiramente dos homens. E como eu falei já desde o começo, assim, o sexo ele é transacional, tá? Tanto nos seres humanos quanto em outros animais, as fêmeas elas estão dispostas a se submeter a um macho e fazer sexo com ele, em troca de proteção, em troca de provisão, em troca de segurança. Então, o que tu vê acontecer a partir da segunda onda feminista, a partir ali da década de 60? A gente vê um aumento grande da promiscuidade feminina, traição, a ponto de até hoje, nos últimos anos, está tendo uma pressão grande na mídia para se tornar aceitável traição, se tornar aceitável relacionamento aberto. A CNN fez um artigo vergonhoso a respeito disso. A Débora Seco veio há uns tempos atrás querer defender o direito feminino de trair, entendeu? Então pensa isso, nos últimos 50 anos, desde quando as mulheres começaram a se tornar independentes financeiramente do homem, tu tem aumento da promiscuidade, aumento dos divórcios, um aumento da quantidade de traição, essa pressão para ter relacionamento aberto. Outra coisa até e surgiu essa cultura dos relacionamentos 80/20, 80% das mulheres indo atrás dos 20 homens que estão no topo, porque elas têm o dinheiro próprio, elas têm a carreira delas, entendeu? Essa parte financeira e de proteção e provisão elas conseguiram conquistar sozinhas. A única coisa que restou é aquela emoção que ela sente de estar com um homem que tem um status muito acima que o dela, que tem um valor de mercado muito acima do dela. Seja porque o cara é biologicamente atraente, muito atraente, ou porque ele tem muito dinheiro. Isso é engraçado porque até esse ano eu conversei com uma psicóloga já velha, dos seus 50, 60 anos, e ela mesma disse que essa geração atual, a nossa, é a geração que faz menos sexo. E daí nós temos até casos assim de artigos e reportagens dos últimos anos que mostram que tem homens e mulheres que estão casados e eles ficam meses sem fazer sexo, às vezes até anos sem fazer sexo. E não se divorciam, continuam juntos como se fossem colegas de apartamento. Ou a mulher ela está disposta e está com vontade de se relacionar com outros homens e ela tem pelo menos a honra de pedir o divórcio antes de fazer isso. Mas muitas outras, o que elas fazem? Elas mantêm o casamento, continuam se aproveitando da provisão e da proteção do marido, só que traem. E a outra coisa que aconteceu nos últimos anos é essa pressão para ter relacionamento aberto. Então aí que está o detalhe. Esse é o ponto que eu queria trabalhar um pouco nesse vídeo, que é o seguinte: todo sexo entre homem e mulher, ele é transacional, tá? Não importa se seja através de prostituição, não importa se seja através de casamento, seja através de namoro, ou seja até através de encontros assim de uma noite só. Todo relacionamento é transacional, todo sexo é transacional, e a mulher ela está disposta a utilizar o sexo dela como uma moeda para conseguir o que ela quer. Seja isso comprometimento, seja proteção, seja provisão, ou seja simplesmente diversão, simplesmente para ter um pique emocional. E o que a gente vê é isso, que conforme as mulheres foram liberadas e empoderadas, toda aquela parte inicial do comprometimento, da provisão, da proteção foi deixado de lado, porque o Estado está garantindo aquela provisão para a mulher. O Estado está garantindo a proteção para a mulher também.
Então, o próprio comprometimento não tem mais tanto valor, é por isso que aumentou a promiscuidade. Então, a única coisa que restou nesse relacionamento transacional sexual é simplesmente o relacionamento das mulheres estarem perseguindo os caras que são extremamente ricos ou extremamente atraentes, simplesmente para ter picos de emoção de tempos em tempos.